Estamos ao vivo e operando. Boa noite, galera. Boa noite a todos. Para você que está assistindo agora, para você que vai assistir daqui não muito tempo, tá? Mais um papo de biólogo com notícias da semana, tá? Trouxemos 3 notícias aqui e conforme a gente vai conversando, a gente vai soltando as notícias, vai conversando um pouco aqui com vocês, eu, Matheus. Uma notícia até interessante, tá? As 3 são diferentes, tá totalmente fora uma da outra, mas vamos estar conversando e falando um pouco também sobre cada uma. Tranquilo, Matheus? Tranquilo, meu nobre. E cara, e olha que legal, tem um botão aqui, criar destaque, ele faz rios. Olha aí no seu. Criar o quê? Ele faz rios. Rios da lava. Eu vou estar apertando aqui assim, vamos ver depois o que sai, né? É bom fazer o ponto. Cara, então vamos para a primeira notícia da semana, né? Pode mandar. Mais uma vez, boa noite, galera, mais uma vez. Vamos falar aí um pouquinho mais sobre as mudanças climáticas, só que dessa vez a gente vai falar ligado às aves que estão causando o surgimento de um pássaro híbrido raro nos Estados Unidos. Isso não acontece só lá, tá? Acontece também na Ásia, aqui no Brasil, e a gente vai falar um pouquinho por isso, mas primeiro a gente vai dar uma lida por alto aqui na notícia, né? A notícia fala que estudo comprova o primeiro híbrido selvagem de gaio azul e gaio verde que surgiu devido à expansão das áreas de distribuição provocada pelo aquecimento global. O que é isso? Geralmente essas duas espécies elas não se encontram, né? Mas devido à alteração climática, ao aquecimento global, à mudança de habitat delas, algumas podem, vão para uma região que fica uma região que é fria, ela fica mais quente. É só um exemplo, né? Aquela ave que vive em determinado ambiente, a outra ela perde muito, migra para outro lugar e acaba ficando mais perto de espécies que antes não se encontravam. E a notícia continua falando, as mudanças climáticas estão alterando, né, drasticamente a distribuição de diversas espécies. E agora, como diz aqui a notícia, já há indícios que estão promovendo cruzamentos antes improváveis, que eu acabei de falar antes, né, que não era para acontecer, cruzamentos de espécies, né, que em relação a que a gente está falando sobre aves, passam a acontecer devido a isso, né, sobreposição de áreas. Então, um visitante em comum tem chamado a atenção dos moradores lá no quintal dos quintais desses moradores, né, lá no Texas, nos Estados Unidos, né. Uma aves com cores vibrantes de um gaio azul, vou mostrar aqui. Boa noite, galera. Oi. Ô, Matheus, fazer o seguinte, conforme o pessoal vai falando aí, eu vou respondendo ele nos comentários aí. Se tiver alguma pergunta aí, a gente já faz ao vivo, beleza? Pode ser, tá certo. Boa noite, galera. Então, aí o que acontece? Essa ave, esse híbrido, ele vai lá no Texas, como eu estava falando, ele vai ter as cores vibrantes de um gaio azul e o porte, o tamanho de um gaio verde. Popularmente, ele está sendo apelidado lá como gaio grue. E aqui fala também que o animal é o primeiro híbrido selvagem conhecido entre duas espécies, né? Resultado direto de sobreposição de território, que a gente estava falando antes, né? Sobreposição de território, antes separados pelo clima, agora elas já estão sendo possíveis de tornar até cruzamentos, né? Então essa é a notícia, né? A gente vai falar um pouquinho agora de como e por que isso acontece. Vou abrir meu esboço aqui. Bom, vamos lá. Falando primeiro do gaio azul, né? O gaio azul,
cujo nome científico Cyanocita cristata, né? Ele é encontrado ao leste e centro dos Estados Unidos, chegando ao sul do Canadá e norte do México, né? Esse gaio azul, plumagem vibrante e a crista ereta, né? Comportamento focal e territorial. Esse é o gaio azul, que é uma das espécies, ó, que eu vou mostrar a imagem para vocês aqui. Só me dê um minutinho, que eu não sou muito de mostrar a imagem, né? Quem mostra mais a imagem aqui é o Marcel, mas dessa vez eu vou tentar mostrar aqui. Esse gaio azul é uma Também ave muito bonita, viu? tem imagem aqui, tá? Se eu não conseguir aqui, tem bastante coisa aí, mas pode mostrar Tá, que esse aqui, ó. assunto, quem domina mais é a sua pessoa. Hoje estamos aprendendo, ó. Deixa eu virar a câmera aqui, para o meu notebook aqui. Ô, Mosca, você tá me atrapalhando de montão, viu? Não sei como é que eu... Deixa eu ver aqui como é que vai abrir aqui a imagem. Pergunta que tiver aí, galera, pode fazer aí no chat aí que vamos responder. Mas gaio azul, ó, o gaio azul é essa ave aqui, ó. É uma ave que é realmente muito bonita. Esse é o gaio azul, né? É dessa espécie que nós estamos falando, que aconteceu essa hibridização devido à mudança climática, né? Voltando ao ponto aqui, pessoal, deixa eu voltar para mim aqui a câmera. Essa espécie, ela também é encontrada lá o gaio verde, né? Tem duas espécies lá que são chamadas de gaio verde, que também é o Cyanocorax incas, que esse é encontrado na América Central e parte do sul do Texas. Então é bem provável que essa espécie aí que eles estejam falando, né? Então, essa hibridização entre gaios nos Estados Unidos, né? Pesquisa mostra um registro de hibridização ocasional entre espécies do gênero Cyanocita e Cyanocorax, mas não é comum, tá? O que acontece de forma mais frequente é contato de distribuição, é o primeiro ponto, né? A Cyanocita cristata, que é o gaio azul, expande sua área para o oeste por conta de mudanças climáticas e urbanização, né? Esse aqui é um ponto. Então, o ponto principal que eu quero deixar claro aqui, que acontece de gerar um híbrido, né, entre duas espécies de ave diferentes, que não é comum exclusivamente, é porque, por causa de mudanças climáticas que estão ocorrendo devido à alteração do ser humano no meio ambiente, né, alguma espécie que falam em termos simples, para simplificar tudo, né, essas mudanças climáticas têm sido como motor, né, ou seja, o aquecimento global facilita a expansão de aves tropicais, como acho que Cyanocorax inca, que é o gaio verde. Então, o que vai acontecendo? Uma espécie que antes não vivia em determinada área e não foi encontrado devido, vamos supor, essa espécie, uma espécie A, espécie B. Essa espécie aqui, ela perde habitat, pode devido à mudança climática, ela passa a se expandir e migrar para a espécie dessa outra espécie A aqui, aonde as duas vão se encontrar, haver o cruzamento e ter o híbrido, né? Mas falando um pouquinho das consequências dessa hibridização, a gente tem a diversidade genética, que pode aumentar a adaptabilidade do híbrido, do filhote, ou seja, dessas duas espécies, a ambientes urbanos e agrícolas, né? Se for uma praga, vai se tornar uma praga. Também um outro ponto falou que a identidade das espécies ainda não há risco real de fusão aqui, mas porque os híbridos são pouco frequentes, indicador ecológico. A presença de híbridos no Texas é vista como um alerta biológico da mudança das fronteiras de distribuição de aves do clima, né? Por exemplo, se eu tenho uma determinada espécie que é encontrada, vamos falar aqui em relação ao Brasil para vocês entenderem, né? Vamos trazer para cá. Se eu tenho uma espécie que é encontrada somente na Caatinga, mas devido à mudança climática, ela passa a migrar lá para a região do Marcel, lá no Paraná, que é Mata Atlântica, ou vice-versa, entendeu? Então, uma espécie que é endêmica aqui da Caatinga, um exemplo, né? Ela passa a ir lá para o Paraná. É só uma suposição que a gente está criando aqui para vocês entenderem. Aí, então, uma espécie de ave que tem lá, no Marcel endêmica de lá,
pode começar a encontrar espécies endêmicas daqui. Vamos supor que sejam da mesma família, mesmo gênero, mas são endêmicas de biomas diferentes, mas devido à mudança climática passam a se encontrar, né? Aí elas podem ter cruzamento e assim gerar um híbrido genético. Então, em resumo dessa notícia, pessoal, para finalizar ela aqui fala que nos Estados Unidos o gaio azul, né, o Cyanocita cristata e o gaio verde, Cyanocorax incas, estão ampliando suas áreas de contato, né, principalmente no sul do Texas, que é onde tem ocorrido mais, que é onde se vê esse híbrido dos dois, como reflexo das mudanças climáticas, né? Então, há registros ocasionais desses híbridos nesses quintais dessas pessoas lá no Texas. A tendência é que, com esse aquecimento, esses encontros se tornam mais comuns. E aqui a gente usou só o exemplo, porque a notícia está na revista Galileu, tá, pessoal? Eu não sei se o Marcelo depois quiser deixar o linkado aí, ele tem o link, aí eu mandei o link para ele, mas não acontece só com essas aves, não. Pode acontecer com aves da Amazônia, aves, por exemplo, aqui eu pesquisei um pouquinho mais, aqui falou sobre pardais também, né? Mas, assim, eu não vou adentrar muito para não ficar muito complexo, né? Mas o maior processo é que as mudanças climáticas, em resumo, têm feito aves ampliarem os seus territórios, né, ou perderem, e fazerem migrar, mudar de um lugar para o outro, e estão tendo encontros que antes não era comum ou normal acontecer, e agora passa a acontecer, e quando acontece o cruzamento, dá certo, por assim dizer, gera-se os famosos híbridos, né? Tem uma live aqui que o Marcel fala, que fala um pouquinho sobre hibridização, né, Marcel? Se depois, se vocês quiserem pesquisarem no canal do Marcel, no Papo de Biólogo, a gente explica um pouquinho sobre hibridização. A gente fala até sobre cachorro também, né? Acho que a gente fala na live, que eu não me lembro. Lá vai explicar um pouquinho melhor para vocês o que é hibridização, viu, galera? Então, pessoal, a notícia que eu queria deixar para vocês aí da semana era essa aí, que é a hibridização entre aves, né? Ela acontece também com pardais, algumas aqui foram pardais, tangarás e beija-flores na Amazônia acontece, alguns tipos de galináceo Ártico, e falou do turdus, que é um tipo de turdus, que é um parente aí do turdus comum, que acontece na Europa, um parente aí do sabiá, né? Turdus sulfuricus. Então é isso que eu queria deixar para vocês, galera. Essa notícia aí sobre as aves, né? A hibridização de aves devido à mudança climática. Agora eu vou passar a palavra para o Marcel, ele vai continuar comentando, porque ele tem outras notícias aí para trazer para a gente. Lembrando, galera, acho que eu engoli um mosquito, viu? Tomar uma água aqui, porque esse mosquito aqui tá embaçado. Você tá brigando com essa música aí desde antes da live. Já é a terceira live que eu faço, que tem uma mosca aqui, ela quer aparecer, mas ela não chega, ela fica voando aqui, intrometida. Lembrando, galera, que quando a gente trazer o tema aqui, notícias da semana, vamos falar o site também, né, para não dizer que é coisa da nossa cabeça. E como o Matheus G. Galileu é muito conhecido aí no Brasil, né, junto com outras, ela faz parte ali da Globo, né, tem Autosport, tem outras ali também interessantes. E esse estudo, ele foi publicado na revista científica lá, né, nos Estados Unidos, Ecology e Evolution. Então, quem quiser, vou deixar o link aqui depois, tá até o destacado, tá, na matéria, essa revista científica, e quem quiser se arriscar ele em inglês, que lá vai ter um trabalho todo mais completo. Essa ave, a primeira vez ela foi identificada, né, mas em cativeiro, em 1970, e ficou lá no museu deles, que é o Ciência e História. Agora eu vou falar meu inglês aqui top, inglês de americano, entendeu? Coisa que nenhuma escola ensina, só quem foi lá sabe. Fort Worth, olha que coisa maravilhosa, bonita. Eu me sinto até um professor de inglês, né? E esse, não sei se o Matheus falou,
apelidaram de Gaio Grue. Eu pesquisando aqui, Matheus, o Gaio, eles chamam de gralha também. É porque eu não. É assim, eu não adentrei a pesquisar sobre ele muito, né? Porque como eu tenho aqui, eu tenho muita informação, né? Tem até sazonalidade. Mas se eu não estou enganado, é a mesma família, viu? Perdão, né? Eu acho que é a família Covid, eles são da família Covid. As São os gralhas que nós nossos temos, corvos. isso, que nós temos aqui, deixa eu ver aqui para mim não falar besteira. Então lá eles chamam gaio, né? Em alguns lugares também, mas também pode ser de gralha. Né? Bom, eu ia até falar aqui, tá difícil hoje, hein? Tá. Então, Marcel, as gralhas também, eles são da mesma família. Isso que a gente falou que são chamados de gaio lá, é a mesma família das gralhas que a gente conhece aqui, né? Que tem a gralha do campo e tudo mais, né? Eu fiz o resumo aqui, mas praticamente você parece que tirou meu resumo daqui e falou, viu? Então, você já falou tudo aqui, eu vou tentar falar um pouco aqui também para complementar o assunto. Lembrando, galera, que o Matheus falou, vou deixar algum lugar aqui, ó, perdido por aí, no card, sobre hibridização, que a gente falou voltado mais para os cachorros, tá? E outra, não é só com pássaros, né? Acontece com outras espécies, só que é difícil ser registrado, porque, ó, isso acontece com animais marinhos, como que vai registrar? A mulher deu sorte de ver isso aí, vai saber se não tem mais, né? É tipo, o bicho para aqui, se parasse na rua de baixo, ninguém ia saber. Porque a mulher viu, tirou foto, tem câmera e tudo, e deu incrivelmente a sorte de achar. Matheus, eu vi que você mostrou aí, você chegou a mostrar a foto dos dois gaios ou não? Ou só do Sim. Não, quer ver, ó, pera aí, eu vou chegar aqui, tem o gaio verde, mas pera aí, ó. Só um minutinho aqui. Cadê você? Um monte de aba aberta aqui, gente. E às vezes quem sabe faz ao vivo. Ao vivo é assim mesmo. Aí que é mal emocionante, ao vivo, com pouca edição, só na cara e coragem. Porque o gaio que ocorre lá com as doenças é o Cyanocorax incens. Vou pegar ele aqui, ó. E assim, galera. Pode falar? Pode falar, Marcelo. Eu acabei te interrompendo. Fala aí. E questão de hibridização é aquela, se começa a formar muito híbrido de uma espécie, bem provável que uma acaba se perdendo, né? Olha lá. Esse aí são duas aves muito bonitas, né? Que também é da família Corvide. Tá vendo? Eu vejo pelas características, né? Ele lembra também bem uma gralha, né? Se você topar com um animal desse no campo aqui, que estiver passarinhando, você fala, Matheus, eu vi uma gralha, muito diferente. E pior que é isso mesmo, ó. Aqui a gente ia falar gralha alguma coisa, né? Que é o Green Jay, tá vendo? Então, esse aqui é muito bonito, né? As gralhas que nós temos aqui também, ela é muito bonita, né? A Picasso, eu já vi a Picasso muito bonita. Deixa um pouquinho nessa imagem, é interessante, galera. Consegue? É interessante, galera, quando vocês verem foto assim de animais, vocês comparar para ver que não é IA. Porque assim, a natureza é bonita, tem pássaros, animais cheios de cores, mas as cores não são tão brilhantes que nem as IAs mostram. E você vê que é uma cor, mas é uma cor um pouco opaca, né? Não tem aquele brilho intenso que nem uma IA mostra. E outra, o pessoal foca muito no desenho do passarinho, mas não vê ao redor, né? Às vezes eles fazem o prompt ali, deixa o passarinho bonito, coisa mais top, mas ao redor tá totalmente descaracterizado. Aí o cara, a pessoa, não sei por que faz isso, né? Muitas vezes é para ganhar like ou não sei o que, né? Não posso falar assim. Não posso saber o que é.
acaba colocando mistura de espécies, né? E as pessoas vê ali no feed, acha bonito, compartilha e acaba acreditando. Então, Ô, Marcelo, oi. só te interromper rapidinho. Aqui, ó, uma coisa que eu até aprendi com o Geiger é o seguinte, uma coisa que ele fazia na faculdade. Você pega o nome científico do animal, tá vendo aqui? Pesquisa o nome científico, para a câmera aqui tem uma vez, e joga no Google. Você não chega aqui e coloca gaio verde, você coloca o nome científico que vai aparecer aqui a espécie correta. Entendeu? Porque você está falando negócio de IA, que quando é IA vai dar alguma divergência, entendeu? Ou você não vai ter o nome. E você fala uma coisa interessante aí, as cores não tem coloração de IA, tá vendo? Realmente parece uma ave até criada, né? Mas realmente o bicho é assim, ó. Nós só não temos ela aqui. Eu já vi, por exemplo, um bicho lá totalmente esquisito com o nome de outro. Aí a gente tem que ter o fato de curiosidade, né? Eu joguei, era outro bicho, outro inseto, nada a ver. Aí as pessoas lá, e deu muitas curtidas. Mas enfim, né? Acaba acontecendo, nem todo mundo pesquisa, mas toda vez que vocês vê uma coisa assim, duvide, se questione e pesquisem. Bom, acho que dessa parte de mudança climática, né? Uma coisa que eu também fiquei surpreso quando o Matheus me mandou. Eu nunca tinha visto falar que hibridização por mudanças climáticas, né? E tem aquela, o ser humano chega a impactar tantas mudanças climáticas ou é um processo geológico, né? Então essa é uma questão que a gente pode fazer uma live só sobre isso, né? Trazer alguns dados, se realmente o ser humano tem esse poder de mudar o clima do planeta, microclima, a gente sabe que a gente tem o poder, né? De mudar. Com as cidades aí, tem os microclimas, mas será que afeta tanto a camada assim do planeta, de ozônio e todos os demais? Essa aí vamos deixar para uma próxima live. Deixar Agora, curiosidade, né? vamos deixar curiosos aí. Se vocês quiserem também saber algum tema específico, galera, quiser deixar aí, a gente anota. Ou quando essa for publicada, deixar lá nos comentários também, a gente nota aqui e faz, viu? A gente pesquisa aqui. Agora vamos falar, o Matheus vai falar também, né? A gente dividiu aqui, um mais para ele que é de aves, outro para mim que é de plantas, e o último que é dos dois, que é de... Não vou falar, porque eu falei no começo da live que só ia falar depois. Vou falar de plantas, né? As plantas aí, galera, quem não tem uma plantinha em casa, né? A pessoa fala, não tenho planta, só tenho grama. E grama é o quê? Planta, né? Então, é difícil, é difícil não ter uma planta, não ter uma árvore na rua, ou não conhecer alguém. Só que o que acontece? Isso também se enquadra para animais, tá? Alguma coisa ou outra vai mudar. As plantas, vamos lá. Existem as nativas, que são nativas daquela região. Eu não vou entrar muito nomes aqui de plantas, porque eu vou falar só nome de plantas e não vai adiantar. Plantas nativas do Brasil, só acontece aqui? Não, ela é daqui, mas ela pode ir para outros lugares. Mas ela é nativa da onde? Daqui. Um exemplo, eu vou falar plantas assim fáceis que o pessoal conhece, que é melhor, o açaí e o pequi. Ele é daqui, mas ele é produzido aqui? Não, ele pode ser produzido em outro país com as características daquele país, tá? Outro exemplo é o café, que não é daqui, né? É lá do Oriente Médio, mas conseguiu se dar muito bem aqui. Então tá. Plantas endêmicas. Só para vocês entenderem onde eu quero chegar para falar desse assunto. Endêmicas significa que elas são daquela região ou regiões. Por exemplo, tem cactos que são só endêmicos, só tem lá no Rio Grande do Sul, no Pampa. Em qualquer outro lugar que se vê na natureza, não vai ter. É diferente você ir na casa, aí o pessoal fala para mim, Marcelo, mas eu fui na casa do cara que tem um cacto lá, que é lá do Rio Grande do Sul. Tá na casa. Mas não tá no meio ambiente.
Pode acontecer? Pode, mas é bem difícil acontecer, justamente por causa do clima. Tem espécies que se adaptam só a específicos climas e elas só conseguem ser cultivadas em casa. Tá. Tem as naturalizadas. Você sabe o que é isso aí, ô Matheus? Naturalizadas são aquelas espécies que são. Agora eu já me perdi aqui. Você está falando de espécie exótica e também naturalizada, né? Você Isso, vai tem falar exótica, isso, boa, exótica. porque o que acontece? Exóticas são aquelas que você falou, não são daqui, mas que adaptam aqui, né? Naturalizada, se eu não me engano, é aquela que vem, ela é exótica, mas ela não é invasora, né? Ela se adapta ao ambiente. Me parece que é uma coisa desse tipo. Isso, ela de outro lugar, que nem você falou, ela se adaptou aqui, mas e ficou por aqui, né? Não é daqui, mas você pode colocar na floresta que Olha, fica muito tranquilo. um Pode falar. exemplo que eu vou dar para vocês. Um exemplo que eu vou dar para vocês, a goiaba. A goiaba, ela é daqui, não é daqui. Se eu não me engano, a goiaba é da Costa Rica, né? O Marcel vai falar melhor. Eu não sei se é da Costa Ah, Rica. até eu fiquei surpreso. Eu não vou afirmar com certeza que ela, só que assim, a goiaba, eu não vejo assim, um impacto nenhum, é lógico que está visto mais a fundo, que a goiabeira cause, né? Ou você vai mesmo para Mata Atlântica aí, ou lá onde eu venho, você vê muita goiabeira no meio do mato ali, mas você vê ao redor, não vejo assim que é porque você disse, o Marcel vai falar sobre isso, onde se você notar se uma espécie é invasora ou não, se ela propaga-se muito rápido, né? Tem muita propagação dela. A goiabeira mesmo eu não vejo assim tanta propagação rápida dela no meio do mato, né? É lógico, tem que ter estudos mais aprofundados para poder dizer isso daí, se ela é invasora ou não. Mas é tipo a goiabeira, ela veio de fora, mas ela se naturalizou aqui. Assim como a banana também, né? A banana também, se eu não me engano, não é daqui. O abacaxi é daqui. Agora, O a abacaxi é banana, ela daqui. não, a banana não é, vamos falar, a maçã É, tem que, também. tem, tem que ver a banana. A maçã ela é de climas frios, né? A banana é até interessante você falar que tem várias espécies, né? Se eu não me engano, a helicônia, que é uma banana, né? Bem bonita, por sinal. Não é uma banana, é da espécie da família das bananas, só que não é comestível, mas a flor dela é muito bonita. Tá lindíssima. Ela é chamada de banana até do mato. Tão bonita que ela é. Então, assim, não sei, talvez tenha uma banana que não é daqui. Essa aí também não, eu fiquei curioso, viu? Não é porque são várias espécies. Essa banana mesmo que a gente come não é a banana mesmo, né? Ela foi ali modificada para que pudesse a gente comer, né? Mas, enfim, o que o Marcel me perguntou em relação à espécie naturalizada são isso, são espécies que vêm de fora e se adaptam aqui. Um exemplo, eu vou morar, eu saio daqui vou falar só para você entender, eu saio daqui do Brasil e, e vou morar lá saio pequeno e vou morar nos Estados Unidos. Eu vou me naturalizar como estadunidense, não como brasileiro, né? É mais ou menos assim para você entender, algo que vai de fora e se adapta e fica em um lugar. Ou seja, essas plantas naturalizadas que se adaptaram aqui. Antes Olha aí, no chat tem duas pessoas eu falando. vou, eu vou responder aqui, só terminar essa lógica aqui para não acabar não me perder também. Tem as cultivadas, tá? Que são plantas que você não encontra na natureza, elas são cultivadas em, em jardins botânicos, tá? Em Curitiba tem um, no Rio de Janeiro também, todo estado tem. Um bem conhecido fica em São Paulo, que é o Jardim Plantaro. Inclusive, até tem um livro dele, tem dois livros deles, tá? Depois eu vou antes de terminar esse assunto, eu vou mostrar. E tem as exóticas, que vai ser o tema. Exóticas, que o Matheus falou, vem de outro lugar. E tem as invasoras, essa aí que vai ser a notícia, tá? Mas antes de falar a notícia, eu vou ler uma pergunta e outra, até uma curiosidade aqui. Maíra perguntou aqui: irmão, que sou eu, que eu sou irmão dela,
Eu não sei se o Matheus é também, né? Vai saber. É assim, nos olhos. O meu pai veio da Bahia, né? Aí, ó. Irmão, lá no serviço tem umas 30 plantas, mais ou menos. Regamos ela 3 vezes na semana. Bom, aí que tá, né? As plantas, o pessoal acha que é fácil cuidar de planta, né? Eu já até falei isso, né? O animal, quando ele tá doente, você leva no veterinário. A planta não. Se ela tá doente, você tem que se virar. Você tem que ver o que ela tem. Então, tem plantas, tá? Há plantas e plantas. Tem plantas, por exemplo, que você não pode molhar ela de jeito nenhum no frio. São tão montadas ali mais para suculentas. Tem plantas que você tem que regar uma vez por semana. E tem plantas que você rega a cada 15 dias. Aí depende do clima, tá? Do clima do lugar, tá? Da estação do ano. Também a estação aqui, por exemplo, estamos na primavera, mas vai ser a primavera daqui é diferente da primavera lá do Matheus, onde ele mora na Bahia, é diferente onde meu irmão mora, aqui em São Paulo. E é isso. E as plantas é o seguinte: quanto mais você rega, mais ela se acostuma, elas ficam sem vergonha. É que nem adubo. Se você aduba todo mês, elas vão ficar bonita, maravilhosa, né? E se rega também. Tem umas que se regar demais acaba apodrecendo as raízes e matando ela por excesso de água. Só que você começa a ter aquele hábito de regar, vamos falar de casa, né? Aí você vai fazer uma viagem, aí você fica uma semana, 2 fora. Quando você chega, muito provavelmente, não vou dar certeza, que muitas plantas vão morrer. Por quê? Porque é chamado de estresse hídrico. Nos animais tem o estresse, né? A patologia do estresse, e nas plantas estresse hídrico. Então, assim, tem que variar. Se for eu não vou falar nome científico aqui para não complicar, tá? Se for da família das samambaias, elas gostam de lugar úmido. Preciso molhar toda vez? Depende, se ela tiver numa sombrinha, você molha 1 vez, 2 vezes por semana, tá ok. Agora, se tá num lugar mais quente, né, que pega mais sol, aí você tem que ver. Então, assim, eu não vou... Nossa, eu vou entrar nesse assunto aqui, galera. É um assunto bem complexo, porque é muita variabilidade. Não tem uma regra, né, de eu falar, não, você molha assim, essa planta desse jeito, adubo desse jeito. Aí você faz isso e sua planta pode morrer. Aí ele fala, mas você falou, não. E é muita variabilidade, muitas variáveis que tem para falar de cuidar de planta. Tem um jeito certo? Eu vou falar que não tem jeito certo. É mais a vivência ali. Você molha, opa, a planta tá morrendo, aí você dá uma segurada. Opa, a planta tá murchando mais. Uma coisa que eu faço, isso só funciona com pouca planta, tá? Você enfia o dedo na terra assim, ó. Enfia o dedo, se tiver seco, eu costumo fazer daqui para baixo, aí você dá uma olhadinha. Se não, mas sim, cada planta é uma planta. Tá, aí pode falar, Matheus. Mas se a gente falar da curiosidade aí que a Rosilene deixou pra gente, que é minha mãe, tá? Aí, ó, família em peso. O que acontece? Você está falando questão de exótica, naturalizada e invasora, é o seguinte, né? A gente pode dividir isso em ramificações. Planta exótica que vem de fora. Aí a gente tira. Ou essa planta exótica, ela se adapta bem e não se torna um problema para o meio ambiente, se naturalizou, ou ela se torna invasora, se adapta e se torna um problema para o meio ambiente. Entendeu? A diferença, não sei se vocês conseguiram pegar. Eu vou falar uma melhor, vou falar outra pro pessoal, mas terminei. A diferença entre exótica, uma planta, uma espécie exótica, que isso pode acontecer também com animais. A gente está falando de planta, não pode acontecer com animais. Uma se adaptou, se naturalizou e não deu problema no ambiente. Outra se adaptou, mas deu problema para o meio ambiente. Começou a ter competição com outras espécies. Se tornou invasora. Seria mais ou menos esse o ponto. Outro exemplo, né? Esse exemplo, eu pensei um exemplo fora da caixinha. Vamos supor a Terra é um jardim. Aí veio um meteoro. Bateu na Terra e ficou ali, se naturalizou ali. Pode criar outras coisas.
Agora, se o meteoro começar a sair alienígena, aí são invasores. O que tem a ver com planta? Não sei, mas na minha cabeça faz sentido. Não, faz sentido porque você quis dizer que, por exemplo, aquilo que traz, vamos supor, traz benefício ruim para o local. Vamos, por exemplo, vamos falar uma planta que seja trepadeira, para quem cria, minha mãe já criou planta em jardim, tem planta em jardim. Vamos supor, essa planta trepadeira ela é exótica, ela vem lá, ela seja exótica, que ela vem da Amazônia mesmo, não sei se vem de fora, mas vai lá para a Mata Atlântica. Aí começa a matar todas as plantas do jardim. Essa planta, ela é exótica, invasora. Agora, se ela adaptou bem, é uma planta que dá fruto, que não tem competição, que não atrapalha as outras plantas, se naturalizou. Da bioma amazônico para Mata Atlântica. Então, que realmente seu exemplo ele bate, porque você quer dizer que é uma coisa que se traz benefício, naturalizou. Se é ruim, é invasor. Então, por isso que o seu exemplo foi fora da caixinha mesmo, né? Se tudo foi ruim. Eu fui bem longe. Bom, a Roseli falou aqui que falaram para ela que um dia ela ouviu de uma pessoa que a acerola não veio daqui, vem de outro lugar. Boa pergunta, viu? É porque assim, às vezes tem plantas que é tão nossa que não é nossa que a gente acha que é nossa, né? De tanto tempo, desde quando nossos pais ouviram falar de acerola e às vezes não é, né? É um café, todo mundo. O café parece que é do Brasil, mas não é, né? É igual a acerola. A acerola, ela veio da América Central e Caribe. Ela foi introduzida no Brasil no século XX, onde ela se adaptou muito bem. Então, ela não é Pronto, nossa. olha lá. Ela é da Olha. América Central e do Caribe. Ela foi introduzida no Brasil no século XX. Realmente, ela não é daqui. Aí, Ela se adaptou bem. bom, aí outra aqui, meu irmão falou que tem uma orquídea lá única que ela não sabe o nome, muito importante também, né? E tem frutífera na Amazônia. Vixe, agora eu já misturei tudo aqui. Não, Aí minha irmã continuou. Tem umas 4 que ficam no sol. E a Roseli, eu tenho uma frutífera da Amazônia, crumichama. Eu já ouvi falar essa crumichama, viu? Rapaz, eu fui ver aqui, Eugênia condoleana, né? Da família Mitácea, Mata Atlântica Isso. brasileira, essa cumichama, né? Agora, o que acontece? Aqui está falando cumichama, agora crumichama, como ela descreveu, crumichama. Para quem não sabe, a família Mirtácea, tá? Vou dar 2 exemplos, que a acerola é delas. E a mais conhecida, eu gosto de falar que é a nossa pérola roxa, que é a jabuticaba. Tá? Que é a Plina cauliflora. Por que cauliflora? O epiteto específico caule, que veio de tronco, e flora, porque a florada dela é no tronco. É bem interessante, não só a florada, como os frutos. Olha, eu só vou fazer uma ratificação, que a informação que eu tenho aqui da Crumichama, ela, aqui, ou chamada Crumichama, Grumichama, ela está falando aqui que ela é da Mata Atlântica. Pode ser que uma espécie, ou até mesmo subespécie, venha da Mata Atlântica, da Amazônia, porque Mata Atlântica e Amazônia, apesar que são biomas completamente diferentes, mas têm características muito parecidas, né? Eu não sei se você já estudou sobre isso, Marcelo, mas tem características parecidas, entendeu? Então pode Essa eu ser não que sabia, uma não. coisa tenha vindo de lá. Pode ser, só que, tipo assim, a que eu tenho, que é a que me chama aqui Eugênio Brasiliense, ela, essa, Outra. essa é a mistura de jabuticaba com pitanga. É Rapaz, uma essa aí é novidade. jabuticanga. Uma jabutitanga. Jabutitanga. Pronto. É aqui, ó, a grumichameira. Eu vou abrir aqui uma imagem para mostrar para ela, para ver se é essa aqui, que uma vez ela falou da frutinha preta. Aqui, ó, rapidinho. Ó, você vê, mano, se essa aqui é a fruta que dá, ó, tá vendo? Só que essa grumichama aqui, que é a Eugênia brasiliense,
da família Mitaceae, ela é da Mata Atlântica, né? Inclusive, essa aqui é uma pesquisa feita no Wikipedia, tá vendo? Me chama e Mata Atlântica. Agora, eu não sei se a gente está falando da mesma planta. Deixa eu ver se tem como ampliar essa imagem aqui. Marcel também. Ó, tá vendo? E é a agrumichama que eu estou me referindo, viu? É essa daí. Não sei se a senhora já viu Eu acho que a fruta. eu acho que eu já vi uma fruta dessa, cara. É porque Eu já até ela comi. comentou que ela é do Amazonas, mas a agrumichama que eu tenho de pesquisa aqui, que se fala, é essa daqui. Ela pode até deixar no comentário para a gente se a fruta é dessa mesmo que eu mostrei. Porque se for essa, ela é da Mata Atlântica, né? Agora me deu mais um estalinho aqui de pesquisa para saber, porque ela falou mistura de jabuticaba com pitanga, Marcel. Aí já que frosou tudo aí. É. Aí eu vou pesquisar mais aí, porque, tipo assim, eu estou falando aqui de uma espécie de planta, né? Então, mas se for essa daí, ela não é, como eu mostrei nas pesquisas, ela não é da Amazônia, ela é da Mata Atlântica. A clumichana, assim, talvez alguém passou para a senhora como da Amazônia, mas ela é, pelas informações que eu tenho, se for essa planta Eugênia brasiliensis, na verdade, né? Ela é da Mata Atlântica, ela é originária daí mesmo, que a senhora, onde é que a senhora mora, bioma Mata Atlântica, assim como lá no Marcel também, Mata Atlântica. Bom, dessa matéria aqui que eu vou falar para vocês agora, é da e.m.foco, tá? É do site. É 7 espécies de plantas para você evitar ter em casa, né? Não vou falar não tem em casa. Por quê? Porque justamente ela é invasora. Eu vou falar o que ela vai fazer aqui, tá? Não só essas, tem muitas outras plantas invasoras que pode causar. Eu vou falar uma específica que eu já tive aqui, tive um problema com ela. Para ter cuidado para ter em casa. E no final eu vou dar mais uns comentários. Primeiro é o bambu, tá? Ele se espalha por rizomas subterrâneos e invade áreas vizinhas. Eu já tive aqui em casa um bambuzinho, né? Achei bonito. Eu tenho foto aqui de umas aqui, eu vou mostrar depois. Eu achei ele bonito, coloquei num jardinzinho que eu tenho. Aí começou a crescer bonito, só que acontece, esses rizomas, eles vão por baixo e vão embora, e vão embora. O que ele faz com as outras plantas? Ele mata as outras plantas por baixo, ele fura, né? Dependendo da planta que tem, ele vai sufocando, ele vai se alastrando, não é à toa que tem. Quando você passa assim em um lugar, parece que tem uma floresta só de bambuzinho, e tão rápido que ele se propaga. Eu tirei ele, eu precisei tirar, deu muito trabalho para tirar, galera, não é fácil, e coloquei no vaso, ele morreu, né? Depois eu nunca mais eu tive. Eu suponho, tá, que devido a ele ser grande, então é muito difícil você manusear plantas grandes, tá? Porque quando você põe, ela morre. É muito mais fácil de ela morrer. Você põe em vaso ainda. Você tirar de um lugar grande e pôr num lugar pequeno. Então é mais fácil você pegar por brotos, semente. O legal da semente é assim, vai garantir a variedade genética, não vai trazer muitas doenças do que você fazer estaquia ou fazer alporquia, enfim, tá? E se pegar a doença, já fica mais difícil, ela vai tendo uma coisa mais forte, mas isso também é para outra área. Para outra área não, outra aula. Outra é o espinho de judeu, essa eu nunca vi falar, tá? Talvez alguém aí já foi. Aqui está o nome científico, eu acredito que seja da família Berberis, forma barreiras densas e dificulta a regeneração natural. Então, olha, eu nem sei de onde é esses aqui, tá? Eu só peguei no site, dei uma lida, vou falar para vocês. A vassoura. Ah, outra coisa lembrando que na região de vocês pode ser outro nome, bambu eu acredito que qualquer lugar vai se chamar bambu. Mas essas outras,
pode ter outros nomes aí onde vocês estão. Por isso que é importante o nome científico, que o nome científico vai ser aqui onde o Matheus está, e se for na Coreia do Sul, vai ser o mesmo nome científico, onde fica mais fácil você encontrar a planta que você quer e ver se ela vai se adaptar a isso na exótica ou não. Tanto para planta como para pássaro. Então, o nome científico, claro. Quando eles mudam o nome científico, a primeira pesquisa já fala. Era 1, 2 e foi para 2, 3. Então mudou o nome científico e você, opa. Mas sempre eles deixam ali, antes era uma coisa e agora é outra. Dessa que eu vou falar é a vassoura. Tá aqui, computador. Citisos e espécies afins. É um arbusto agressivo que aumenta o risco de incêndio. Então, não é bom para se ter em casa, né? Eu acredito que em lugar nenhum. E até ele é bonito, viu, galera? Vou mostrar para vocês, ele é muito bonito. O evônimo, que eu nunca ouvi falar também dessa. Variedades ornamentais que se espalham e sufocam a vegetação nativa. Então, assim, é diferente de você ter no vaso controlado do que você ter em terra. Tem essas questões também. Depois eu vou falar por quê. Tá? Tem o capim dos pampas. Olha lá, é só nos pampas. Mas lembrando que os pampas não é aqui, tá? Ele tem só tem no Rio Grande do Sul. Da última vez que eu vi, 66% do Rio Grande do Sul é composto por pampa. E dos 6 biomas que a gente tem, é o bioma que tem mais plantas por metro quadrado. Chegaram a encontrar, na época, 53 ou 57 espécies de plantas por metros quadrados. Por quê? Porque ali tem muito, além de ter muito cacto, tem muito tipo de gramíneas. Mas, enfim, produz milhares de sementes, altera o solo e favorece incêndios. Então, olha o perigo que tem, ainda mais tem em casa, né? Erva de São João, conhecido como vinca, cobre o solo e impede o crescimento de outras espécies. Árvore do céu, essa eu nunca vi. É o Ailanthus altissima. Mosca, por favor. Obrigado. Se propaga rapidamente e libera substâncias que inibem outras plantas. Então, assim, olha o tanto... peguei você. Fugiu, cara. Você tá mosca... igual pica-pau aí. Cara, peguei a mosca na mão, irmão. Cara, a mosca acho que quase torceu minha mão aqui. Bom, e o que... por isso que eu falo, é bom quando vocês tiverem uma plantinha, pesquisar, ver bem certinho, para não acontecer tragédias. Tá? Causa erosão, alteração de nutrientes no solo, reduz habitats para animais, polinizadores e até pode afetar plantações agrícolas. Então, e olha que você está no quintal, dependendo da semente, vê um passarinho, pega, joga outro canto, e quando vai ver já se espalhou de tal maneira que já não é controlável. O que recomendo, eu faço aqui em casa, tá? E conhecer as plantas, primeiramente, né? Se eu for montar um jardim, não tem um jardim, quero montar. Pode ser um paisagista, um jardinista, até uma floricultura que tem, não sei onde vocês moram, mas aqui as floriculturas tem umas que elabora pequenos jardins, não vai elaborar aqueles jardins complexos, né? Pesquisa, tentem pegar pelo menos, não todas, né? Porque tem muita planta aí que a gente não conhece, que é usado muito bonita, mas que não se usa. Pegar bastante plantas ali da região e plantar. Eu quero ter uma espada de São Jorge. Ela chega a ser invasora, mas não tanto. Ela vai criando ali moitas, só que demora muito para formar aquelas touceiras. Mas se você for pôr na terra, a minha não tem nenhuma na terra. Ela tem tudo no vaso. Ela vai se propagar e vai chegar uma hora que fica difícil. Porque você tem que controlar as podas, vai ser mais regulares, vai ter mais trabalho. Vai ter que controlar os brotos também, conforme sai. Você tem que estar, às vezes, arrancando. Tem uma aqui em casa, eu tenho até bastante dela, é para ser plantada sozinho. Eu não vou mostrar agora, porque tem um monte de planta aqui para mostrar. Chamada de piteira do Caribe.
Ela vem lá do Caribe. Ela é bem bonita, tá? É uma agave. Só que assim, você tá rindo aqui, Matheus, mas tá difícil, viu, cara? Ou eu tô com um inimigo mortal aqui. Ela cresce assim, ó, e ela só dá flor uma vez, depois ela morre. Eu já vi a flor dela. A flor dela, de verdade, Matheus, parece uma árvore. Cara, acho que cresce mais de 3 metros. Eu acho que eu já vi essa aí que você falou. Quase, eu matei. Ela cresce, aí chega lá, ela dá os frutos, dá as flores e sai broto. É uma coisa muito, muito louca. E a de baixo morre. Não é à toa que tem relatos aí que ela leva 20 anos para dar flor. Né? Enfim. Então E ela vai falando broto pro lado. E pra você tirar aqueles brotos, irmão. Esquece. É trabalho. Eu já tentei tirar aqui. Você leva muito espetada. Tá? É muito trabalhoso, eu já até desisti. Eu vou mostrar agora as plantas. Lembrando, galera, eu joguei na internet, eu não pesquisei a fundo, então não sei se de fato é as plantas. Mas conforme das pesquisas aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu sei porque eu já criei, tá? E o bambuzinho também, ele pode ser criado em água. Tem outras técnicas também para mostrar. Cadê onde vira aqui? Bom, aqui, ó. Vou deixar quase em cima para vocês. Tá tranquilo para ver aí? Rapaz, dá uma aproximada um pouquinho mais só. Ixi, Não, Maria. tira um pouquinho, aproximou demais. Aí, tá bom. Esse ângulo aí tá bom, que dá para ver o caule e o... Esse é o bambuzinho, né? Também chamado de bambu da sorte. Ele é muito bonito. É uma planta que pode ser cuidada em casa, tendo luminosidade. Eu não vou entrar muito em detalhe. E os rizomas é aqui, ó. Então esse aqui começa a se espalhar, ó. Vamos supor que aqui tá no chão. Vai começar a se espalhar, ó. Aí esquece. Depois, quando você perceber, vai ser difícil tratar, tá? Ó, essa aqui que fizeram uma pergunta. Essa aqui é uma da espécie da samambaia. Eu sempre falo errado. Me parece que é uma renda portuguesa. Tem a renda portuguesa e a francesa. A portuguesa eu tenho até aqui. Me parece que é ela, tá? E elas gostam desse clima aqui, ó. Luminosidade e bastante úmido. E aqui dá pra vocês verem, ó. Aqui já vai ter que dar uma poda nela, que ela tá crescendo aqui, ela vai começar a cair. Mas enfim, eu fico vendo planta, eu tento identificar. Essas duas aqui tá com cara de duas suculentas, viu? Que parece uma coisa de uma lança de São Jorge, não sei. E aquilo ali, assim, tá? Não vou dar certeza para vocês. Parece uma Haortia. Haortia ou uma mini babosa. Bom, enquanto o Matheus foi ali, eu vou mostrar outra. Esse aqui é o espinho de judeu, chamado de Baby Ares laurina. É o que eu falei aqui para vocês, ó. Então, eu não sei se é essa, tá, galera? Ó, eu nunca vi essa planta, mas só trouxe aqui para vocês terem uma ideia. Árvore conhecida como espinhosa, ó. Talvez seja outro, né? Bom, aqui é uma... Deixa eu ver... A vassoura. Olha, é bem bonita. Ó, você vê aqui, já tá no campo aberto, já tá nas suas características certo. Então, né, tá tudo tranquilo. Agora, você tem uma dessa aqui em casa, ó, realmente é bonita. Vai ter o risco de incêndio. Claro, se estiver perto do lago, e se tiver só ela, né, pode arriscar. Mas o que muitas pessoas fazem, às vezes pela beleza, se tem uma planta amarela em casa, isso vai depender do seu espaço, tá? Uma cibipiruna, ela é do Brasil, tá? Uma árvore grande, vamos dizer assim, se não me falha a memória, ela é da família das leguminosas, e vai ter o IP. Quem não conhece o IP aí, né? Vai ter o amarelo, o roxo e o branco. Então, quem quer ter uma árvore amarela, tem o IP aí, que é nosso, né? Árvore brasileira. E lembrando que não planta em qualquer lugar, tem que fazer todo o estudo para ter uma árvore grande em casa, que depois, para você derrubar ela, ainda mais se for árvore protegida por lei, se tiver no seu quintal, você não pode derrubar, porque se alguém veio denunciar para o órgão responsável da sua cidade, tu vai levar multa.
Já conheci algumas pessoas aí que plantou pinheiro, é bonito, não sei o que, tal. Começou a crescer, foi cortar, chegou, precisou chamar a prefeitura, né? Que tem, quando a árvore está muito grande, não tem jeito, tem que chamar a prefeitura para podar. E a prefeitura falou: não vou podar porque é árvore protegida por lei. Aí a pessoa tem que ficar com o pinheiro lá, que cai em cima da árvore não, da casa, mas a prefeitura não pode. Outra é Evônio. Essa planta, galera, não sei se é essa aqui que fala, né? Eu joguei aqui só Evônio. Eu já vi essa aqui, realmente ela é bonita, ela é bem atrativa. Eu tenho que mostrar também, né? Cadê aqui, ó? Eu tô falando dessa aqui, ó. Ela é bem atrativa. Deixa eu ver se vai aumentar. Aumentou. Tem que ficar pra lá e pra cá. Ó. Ai, meu Deus. Melhorou. Esse lugar aqui também eu utilizo muito, tá? Ó. Jardineiro.net para pesquisar algumas plantas. Marcel, oi. Desce um pouquinho mais aí, chega pro lado, porque não tá dando para ver se aí, tá melhor. Aí tá. Ó, ela, pela coloração das folhas, é bem bonita, tá? Quando as folhas muito bonitas, as flores são feias, tá? É um atrativo assim, né? É difícil. Eu não conheço que tem as duas. Então, uma planta bem chamativa para o paisagismo. Ó, dá para ver que ela é arbustiva, dá para fazer cercas vivas. Mas é invasora, tem que ter cuidado, pode ser prejudicial. Enfim. Outro, capim dos pampas, ó. Esse eu já vi em casas andando por aqui. Até um capim, o pessoal fala que né? Capim é tudo feio. Não, ó. Um capim lindíssimo. Deixa eu ver, eu tenho que ficar brincando aqui com a câmera, ó. Um capim lindíssimo, grande, mas a gente sabe, todo capim tem perigo de pegar fogo. O que as pessoas fazem também? Isso aqui, ó. Pega as flores dela e deixa aqui de enfeite, ó. Mas assim, aí tem essa rosa aqui, eu não sei se é verdade, tá, galera? Esses roxos assim, então sempre desconfia, ó. Por exemplo, tô vendo muita coisa branca, aí do nada vê uma roxa, uma rosa, então desconfie, tá? Não vou falar que existe, não sei, mas assim, dada todos os fatores. E tem outro também, tá, Matheus? Vou falar para você que algumas pessoas fazem, né? Dá para você tingir flor. Eu já vi técnicas que quando a flor tá nascendo, você injeta lá, eu não sei se é toda a flor, e a flor sai colorida. Ou a pessoa vem simplesmente aqui, né? Tá numa festa, num casamento, uma coisa assim, vai e pinta a planta. Acontece. Para ornamentação, né, no caso. Isso. E às vezes a pessoa acha que é rara, acaba vendendo como rara. E a última aqui é a erva de São João, que é essa planta aqui, ó. Pelo que João, até apareceu o Dr. João aqui. Essa eu não conheço, ó, deve ser medicinal, alguma coisa assim, mas eu também não conheço ela. Tem até, ó, poderes, né? Os poderes, como eles vêm de fácil, os poderes das plantas. Tome essa pílula aqui que você vai ter poder do fogo. Pensou que doideira? Então é muito cuidado também nesses coisas aí, né? Com a planta que combate ansiedade e tristeza, né? As pessoas não entendem que tristeza, qual é a sua característica? Triste. Mas não existe a pessoa com característica triste, né? Tem que entender que tristeza e felicidade são momentos da vida da pessoa. E ansiedade, tem outras maneiras de combater a ansiedade. Podemos trazer também, Matheus, como combater algumas doenças com hobbies naturais. Ó, veio agora. Isso, ó. Passarinhar é um hobby natural, já vou adiantar Passarinhar, aí, mas depois eu explico por quê. Jardinagem, isso é comprovado. banho de floresta. Então, assim, claro, não sou psicólogo, nem psiquiatra, nem neurocientista. O pessoal fala, tô ansioso. Não, vai passarinhar. Não, calma aí, galera, né? Pera aí também, né? Começa a fazer, né? Vai no...
Você chega no seu psicólogo, eu tô indo passarinhar, eu criei um lago, eu tô cuidando de fungos, sei lá. Fala com o seu psicólogo, senão você vai ficar pior aí. Vai falar, o cara lá, ó, mandou eu caçar passarinho, agora eu tô pior do que, né? Não, calma aí, galera. Bom, vamos falar aqui da última notícia, tá? Essa notícia tá, é específico para o pessoal de São Paulo. Lógico que dá para colocar em todos os outros estados, mas é que a matéria foi feita em São Paulo, né? À toa que o nome é agência.sp.gov. Então, é um site do governo, tá? Vamos falar essa. O nome da matéria, para a gente fechar isso aqui: estudo mapeia áreas de maior risco para picada por serpente e característica dos acidentes. Então, Matheus, você quer começar? Fala aí. Cara, vamos lá. O interessante é que nessa matéria eu li também uma parte que ele está acontecendo acidente em áreas urbanas de São Paulo. Aí eu curioso, né? A gente vai fazer uma live falando sobre você, essa música aí, Marcelo. Sabe? Essa música do som aí. Eu esqueci o nome agora. Teaser. Teaser. Voltando aqui para o pessoal, de alguns ataques que não ocorreram. O maior ataque ainda se ocorre acidentes ofídicos, né, na região rural. Né? E também o tratamento lá é mais difícil, por causa que, né, a questão do local, lonjura, o suporte médico e tudo mais. Mas também tem passado a acontecer esses acidentes nas áreas urbanas, até mesmo em São Paulo. A matéria deu uma lida, falava algo a respeito. Aí eu peguei esse ponto e fui pesquisar, né, sobre esses acidentes ofídicos. Isso tem ocorrido mais porque o ser humano, é o que eu explico muito para as pessoas aqui, ele tem aumentado o seu encontro com esses animais. Quais os tipos de formas, né? E o que tem levado a esses acidentes ofídicos? Bom, são vários aqui, se a gente for comentar, é outra live só sobre isso, né? Mas resumindo, por exemplo, acidentes ofídicos, né, no estado de São Paulo. O estado de São Paulo é um estado que tem crescido muito. Se você for observar ali a região de São Paulo, é um lugar que tem se expandido bastante, né? Não sei, Marcelo, eu conheço São Paulo só até Aparecida do Norte. Não conheço mais outros lugares, não. Não sei você, Marcelo, você está aí mais perto aí. Eu nasci lá, né? E assim, o que acontece? Isso tem aumentado o encontro da população com esses animais, né? Essa expansão urbana. Outra coisa também que aumenta esses acidentes ofídicos para o estado de São Paulo também por exemplo, se eu aumento a ocupação humana, automaticamente eu aumento a quantidade de lixo humano. Se eu aumentar a quantidade de lixo, eu vou atrair o quê, Marcelo? Roedor. Roedores são presas naturais de serpentes. Uma serpente que causa acidente ofídico da família Viperidae, que tem em São Paulo, Botrops jararaca, que é a jararaca da mata. E jararaca da mata come esses bichos. Então, pode ser que tenha aumentado esse encontro com esses animais. Né? Também se fala de fragmentação de mata. Né? As cidades têm crescido sobre áreas florestais, deixando pequenos fragmentos verdes e ainda vivem jararacas. Então, se você for lá, você pegar lá o Google Earth, né? Pegar aquela imagem de satélite de São Paulo, mapa de São Paulo, você vai ver que São Paulo ela está bem urbanizada, mas tem aqueles fragmentinhos ali de área verde, né, Marcelo? Tem bastantes ali em São Paulo, que podem abrigar a jararaca da mata, causando encontro também, gerando esse acidente ofídico. Né? Eu falei também sobre ofertas de alimentos, né? Falei sobre a expansão urbana, que ela acontece, mas acontece de forma desordenada. Né? Vai ser casa próximas a matas, próximas a cor, terrenos com entulho. Aí, ó, nós falamos questão de terreno com relação ao escorpião numa live aí para trás, mas
Agora a gente está falando sobre serpente, também pode ocasionar encontro com essas serpentes e acidente ofídico. Eu estou aqui falando mais da jararaca, mas também pode ser também a coral, viu, gente? Coral, ela é um animal muito dócil. Coral, estou falando da coral verdadeira, porque tem coral falso e coral verdadeiro. A coral é um animal muito dócil. Sabe o que gera muito acidente com esse animal? Por ela ser assim dócil, o pessoal, criança, vê o animal lá que é muito dócil, eu vou pegar. Se vocês, quem acompanha aí o Rei das Serpentes, que tem uma certa experiência, até com o bicho, ele não é biólogo, ele não é profissional da área, mas ele manuseia, ele é aqui do Nordeste. Ele foi pegar uma coral, por o animal ser dócil, o bicho, ó, puf, picou ele. E aí, ele passou aperto, porque a coral, ela tem toxinas, acho que é nefrotoxinas, nefrotoxina não, neurotoxina, nefrotoxinas quem tem jararaca. O que é isso? Neurotoxinas é a toxina que pode causar paralisia e por aí vai. Nefrotoxinas é que causa problemas nos rins, né? Questão da jararaca. Então, esses poréns, eles têm aumentado bastante esses acidentes ofídicos ali na região de São Paulo, mas o que a gente está falando aqui é porque a notícia ela é referente a São Paulo. A Cel me falou. Mas isso aqui é geral para todo o país, né? Pode acontecer também com alguns crotalos, mas só que questão de crotalos aqui, já, mas é para regiões, cidades de São Paulo, onde que tem o bioma não é tão restrito à mata, é restrito a áreas mais abertas, né? Que é o bioma desse ambiente. Então, só que assim, olha que interessante, há registro frequente de jararacas em quintais e jardins, terrenos baldios e até dentro de casas, principalmente diariamente o Pastoral da Cantareira, também que falou, né? Que é lá perto da região, perto lá. Então, assim, isso aconteceu, foi algumas coisas que você, para poder falar sobre esses acidentes que acontecem. Quase sempre esses acidentes eles vão acontecer por defesa do bicho, tá? A gente quer desmistificar aqui, porque na roça todo mundo diz, não mexe com essa cobra, porque a cobra vai ficar com raiva de você, ela é vingativa, entra dentro da casa, faz tocar e te pica. Não. Geralmente, quando você vê o bicho dentro da casa, é por causa disso. Desocupação desordenada, perda também da Ô, habilidade do bicho. ô Matheus, Pode falar, Marcelo. desse aí que você falou, essa cobra aí geralmente ela é bípede, né? Ela ela é só se for. Muitos aí pegaram a Só se referência, for. viu? Rapaz, cobra bípede, aí tu me fala essa novidade aí. Essa é perigosa, cara. Essa é a mais venenosa, peçonhenta que existe. Mas manda Essa, bala. essa cobra aí, ela tem dois pezinhos, né? É bípede. É. Então, pessoal, o pessoal tem muito disso, nessa mistificação com cobra. A cobra, ela ataca mais por defesa. O bicho, ó, entenda. Acidente ofídico. A cobra quer me picar? Não. Nenhuma cobra quer picar você. Por quê? O Marcel está aqui, não vai me deixar mentir. É como você está no meio de um deserto com uma garrafa de água. Você só tem aquela água geladinha que você tomar. Você vai jogar fora? Não vai. Você vai guardar o máximo possível. Assim, o veneno da serpente. Ela não quer te picar e gastar o veneno dela. Ela pica por defesa, quando ela se sente ameaçada. Porque se ela te picar, por que ela usa aquele veneno ali? É para ajudar a neutralizar a presa, até mesmo numa pré-digestão com algumas proteínas que tem no veneno do animal, para o bicho comer, né? Mas é mais por neutralização da presa, mas ela parte e defesa também, né? Mas que ela quer ir lá e te picar de propósito, isso não existe não, viu, gente? Vocês podem tirar isso da mente, que nenhuma cobra, nem coral, nem cascavel, nem jararaca, ela quer te picar porque ela quer, porque o bicho é vingativo, porque o bicho ele vai lá e vamos supor, o bicho entrou uma jararaca na casa do Marcel, você você descambou, não, vou lá picar ele. Não é assim que funciona, né? Ele não quer gastar o veneno dele com você. Então, a maioria das vezes que acontece de acidente, a maioria, não, quase sempre é por defesa, né? As outras vezes é porque você pega no bicho, ou por engano, alguma coisa.
Então é por isso. E isso ocorre muito por causa que, às vezes, a visibilidade com o animal ela é muito restrita, né? Às vezes está à noite, você não vê o bicho, ele está em algum lugar. Como é que eu faço para combater se caso eu for picado? Né? O Marcel está lá de boa, mexendo no jardim dele, tem uma jararaca, pô, picou ele. Soro antiofídico, que é distribuído no SUS, que é a unidade de referência, né? O que eu falo aqui com o pessoal, muita gente ia falar, Matheus, é impossível isso. Mas a primeira coisa, olha lá, é manter a calma. Por que é manter a calma? Como é que eu faço isso? Respiração. Por que eu estou falando isso? Porque não é o coração da gente que bombeia sangue. O veneno, quando ele pica, ele cai aonde? Na corrente sanguínea, correto? Então, quanto mais apavorado você ficar, mais você espalha o veneno no corpo. Então, o que acontece? É manter a calma. No caso de jararaca, beber muita água e hospital. Hospital, que lá que eles vão fazer o procedimento, aplicar o soro antiofídico, o médico vai, geralmente, pede-se para poder não levar o bicho, né? No caso, se você hoje tem celular aí, você bate o bicho, leva, o médico vai ver e identificar e vai ter o tratamento correto com relação a esses acidentes ofídicos, né? Passo a palavra ao Marcel também, que nós dois vamos comentar, né? Senão daqui a pouco ele fica bravo comigo, a gente já está estourando aí a live. Não, já fiz uma caçada aqui com a mosca, agora eu tô mais tranquilo. Ela vacilou aqui. Bom, essa pesquisa, tá? Ela foi pela Revista Brasileira de Epidemiologia em junho desse ano, mas a matéria só saiu agora, né? Só chegou para nós agora. Pelo Instituto Butantan, que é o maior, tá? Tem ele e o Oswaldo Cruz de Epidemiologia, mas o Butantan ele é referência não só na América Latina, mas no mundo inteiro, né? É muito bom, então quem está em São Paulo, quem puder ir, é baratinho lá, vai gostar muito. Eu comprei um livro lá, muito bom, e é muito gostoso você ver lá, né? Eu tive sorte de ter uma palestra lá na hora, é uma coisa muito fantástica, tá? E como de lá eles fizeram com os casos acontecidos lá. Se eu não me engano, foi um de 2012 a 2023, tá? Foi nesse período que eles fizeram. E eles chegaram à conclusão que, olha que interessante, quem recebia picada era 55% homens. Por quê? Porque o homem é meio sem juízo, né? Se for comparar com a mulher é mais centrada, é mais cautelosa. O homem não, ele já quer ir pro meio do mato, descalço, e faz aquilo outro, e vê o bicho, e às vezes, uma cobra aqui, o cara fala pro mulher, não, deixa que eu pego, e toma, leva a picada. Enfim, então acontece mais com homens. Agora eu vou passar uns dados aqui, tá? Dessas 3 espécies, 61% dos casos foi da jararaca, tá? Que é do gênero Brotops. Ocorreu principalmente em áreas próximas a florestas tropicais densas. Agora, os lugares, tá? As 3 eu vou falar os lugares que mais ocorreram, foram Iporanga, Sete Barras, Miracatu, Juquiá e Barra do Turvo. Então, quem tem esses locais aí, fica ligado se conhecer alguém para ataques. E isso vai acontecer mais agora, tá? Menos com a cascavel, tá? Cascavel ela ataca o ano inteiro, não mudou nada. Não importa se é frio ou cascavel, não tem tempo ruim. Se você pintar lá, ela ataca. Agora, a Brotops, que é a jararaca, e a Micrux, que é a coral, é mais específica no verão, que ainda está em reprodução, e ela onde vai estar mais ativa. Vou falar agora da Crotalus, que é as cascavéis, lembrando que no Brasil só tem uma espécie de cascavel. As outras, se não me falha a memória, vai estar lá, mas nos Estados Unidos, tá? É que aqui as cascavéis vai ser, dependendo do ambiente, ela vai trocar de cor, né? Para se adaptar ao ambiente. Então, uma cascavel lá da Caatinga, uma cor do Cerrado é outra para se adaptar ao meio. Mas até agora, né, até essa live que foi publicada, e até onde eu sei, só existe uma tipo de... Bom, a Piton
A Piton boa, viu? É Estados Unidos, né, Matheus? A Piton? Não sei se tem Piton brasileira. Acho que da brasileira a maior vai ser jiboia, né? Não, Brasil não tem piton, não. É lá no Vivendo natureza, né? Tem de criação. Brasil Austrália é vai ter Piton. Ásia vai ter piton, mas no Brasil mesmo, Ih, deu uma travadinha nele. Bom, quando ele volta aqui, eu vou cortar aqui e depois ele volta. As regiões corriqueiras, tá? Essa região seca, que é onde a cascavel mais se adapta, onde a vegetação é aberta e esparsa. Os acidentes vai resultar em 12%. Os lugares que ela vai atacar mais: Rifaína, São Francisco, São João das Duas Pontes, Cássia dos Coqueiros e Santa Mercedes. E o último, que é o que dá menos incidência, que o Matheus já até falou, responsáveis por apenas 1,2% dos registros, são os acidentes elapídicos causados pelas corais verdadeiras, que é a Microcus, responsável bem por baixa, mas, que o Matheus falou, além de ser mais dócil as crianças pegarem, a cor chamativa dela, né, é o que faz as crianças ter curiosidade e até não adultos, né? Por não saber diferenciar também da falsa verdadeira. A gente uma hora pode até ensinar aqui, mas assim, galera, toda coral que vê, trate ela como venenosíssima, e se você tocar nela, você morre. Porque o medo é essencial pra gente, que faz a gente sobreviver. O que mais eu posso... o que eu posso trazer mais aqui para vocês? Desde 2017, a OMS classifica como uma doença tropical negligenciada. Olha, se tornou doença, para vocês terem ideia. E até em 2030, eles querem reduzir isso 50%. E no Brasil, o Butantan desempenha um papel estratégico no enfrentamento de problemas, sendo o principal produtor nacional de soros hiperimunes. Apenas em 2024, o Instituto entregou ao Ministério da Saúde mais de 420 mil frascos antivenenos, fundamentais para o tratamento de pacientes com quadro de envenenamento por serpentes. Então, assim, galera, olha o tanto que entregou, né? O Butantan vem fazendo um ótimo trabalho. Então, quem nos segue nas redes sociais, eu aconselho seguir no Instagram, porque não é só cobras, tá? Tem escorpiões também, aranhas, que eles também produzem veneno. E assim, eles dão muita informação ali, essencial. É um belo órgão que tem. Agora, para fechar esse assunto aqui, né? E depois falar, o Matheus quiser falar, o que o Butantan faz de soro para cobras, tá? O antiofídico, são 5. O soro antibrotópico, pentavalente para acidentes com serpentes do gênero Brotops, que seria jararaca, jararacuçu, urutu, surucucu e a camboia. O soro antibrotópico pentavalente e antilaquético, indicado para picados da Brotops, a jararaca, ou lachesis, que é surucupico de jaca. Laquesis. Viu? Eu falei errado por quê? Porque eu só sei falar inglês. Isso aqui eu tô treinando ainda para falar latim, né? E galera, eu não vou mostrar aqui, mas a pico de jaca é muito bonita, cara. Pô, o bicho bonito, né? Até a cascavel. Se você olhar ela no vidro, claro, se um dia eu puder olhar de perto, eu quero ter uma distância segura, que eu não vou ser louco o suficiente de chegar lá para tirar uma selfie, né? Ela dá uma na minha jugular aqui, eu caí duro lá, ela pegar e sair embora rir na minha cara. Não vou fazer isso. Tirar foto de uma distância segura, para mim, principalmente, se alguém estiver comigo, para a pessoa,
e pro bicho também. Outro é o soro antibrotópico bivalente e anticrotálico eficaz contra a jararaca e a cascavel. Então é um soro para duas. Eu acredito que é o que mais se aplica, né? Porque a pessoa chega lá, não sabe. Apesar que a cascavel é fácil de identificar, né? Pelo guiso. Mas se picou e a pessoa nem viu a cobra e escutou o guiso, provavelmente eles vão dar esse aqui. E o soro antielapídico bivalente, que é destinado ao tratamento de acidentes causados pela cobra coral, que é a Micrucus. Agora, se você não saber nem... Rapaz, eu não sei ler não, nem em português o cara fala Micrurus. Eu falei Micrucus por quê? Porque Micrucus é mais bonito. Eu falei errado? Sim. É Micrurus. Então é bom, é importante passar a informação, ó. Matheus aqui não me deixa, é importante passar a informação, saber ler, né? Porque não adianta passar a informação e falei o nome de Laquese errado, já até falei, enfim. O Matheus fala desses nomes aí que eu não... Assim como você, às vezes eu posso passar um nome aqui errado também, porque nome latim é complicado, né? Vai estudar o latim para saber. Outra coisa que eu falei, ó, até esqueci do tema anterior. Esse aqui, ó, galera, é do estado de São Paulo, é pelo Renzi Lorenzi, é a segunda edição. Ele que foi o fundador da Plantaro, tem muitos livros, é o segundo que eu tenho dele, ó. E é o primeiro que eu tô lendo, tá? O outro é de ervas daninhas. Ó, esse aqui, galera, eu tô na página 100 e pouco. Quem gosta de cactos suculentos aqui me chama muita atenção, ou para quem tem curiosidade de ter uma dessas belezinhas em casa, tá? Vai ter, ó, para vocês terem ideia, 750 espécies. Então, é muita espécie, tá? Antes de falar espécie, vai dar outras coisas, e ó, eu vou abrir aqui onde eu não li. Cada página, tá? Vai ter, se contar frente e verso, 4 espécies. Cada uma folha assim vai ter 2 espécies, ó. Então, pra vocês terem ideia, vai ter a planta, tá? Ó, tá com cheiro de novo. Matheus, comprei ano passado, abri, tô lendo esse ano, tá? Cheirinho de novo, coisa mais deliciosa do mundo. Quem gosta de ler sabe que cheiro de livro novo é incrível. Ó, vai ter a planta aqui, tá? Eu vou dar um resumo para vocês. Quando tem, nem todas, vai ter a flor, o nome científico, aqui o outro nome que pode encontrar, tá? Que tem sinônimos. Às vezes acontece de não só para planta, animais também tem mais de um nome. Às vezes era esse, foi trocado para esse. É importante. Vai ter uma descrição breve da planta aqui, ó. E aqui como cultivar ela. E ele fala aqui, ó, no começo, que ele não garante que se você cuidar a planta desse jeito que ele está falando, ela vai viver, tá? Por isso que eu falo, é uma variabilidade bem grande. O que eu posso mais falar aqui desse livro? Bom, para quem curte cactos, aqui é uma coisa interessante, ó, aqui o nome da família da espécie que está falando. Então vai cactos, tem bastante, vai ter a página 100 e pouco. Aí depois vem uma família aqui que só tem 2 exemplares. Aí vem a Euphorbia, que quem não sabe é da família da... Me ajuda aí, Matheus. Euphorbia das mandioca, tá? Que tem aquela seiva. Planta não são tão répteis e anfíbios e... Não, mas vai ficar bom. Você vai me treinar com pássaro, eu vou te treinar com planta. E depois vai ter, se eu não me engano, não dá 10 famílias, tá? Mas é bem rico, tá? Lógico, vai ter umas coisas aqui de português, aqui, algumas pontuações que não tem, mas não deixa de ser um livro bom, tá? Para quem quer trabalhar com paisagismo, quer ter planta, eu quero ter uma planta, fala de algumas doenças, tem plantas aqui que é fácil da doença, tem híbridos, ó, pra vocês terem ideia, ó, que coisa linda. Né? Então tem planta até lá da Suécia, é suculenta, tá? Páginas, tem muita página mesmo, esse livro, ó, 400 páginas, só de planta não, vai ter outras coisas. Então assim,
E não é caro não, hein, galera? Eu comprei na Amazon ele, tá? Ele vai ser vendido, ó, fazendo propaganda aqui da Amazon, eu não tô ganhando nada. Ele vai ter tanto na venda pela Amazon, como pela própria editora Plantaro. Eu não lembro quanto que vai estar agora. Não lembro, né? Suculenta gosta muito do sol. A Roseli tocou num ponto interessante aí. E eu vou falar assim, nem todas. Porque tem suculenta que se você pôr no sol, ela morre. Um exemplo delas é a Haortia. Pode falar aí. Não, é assim. É que eu tô com compromisso agora. Eu não, eu me empolguei aqui. Não, é isso aí, vamos deixar para outra live. Isso. Se a gente for juntar todo o assunto que a gente tem aqui, mais as perguntas, a gente vai ter que mudar de 1 hora para 2 horas de live. E ó, esse aí a gente... É um assunto bem grande. E eu estou vendo você falar sobre suculentas, né? E eu achei interessante você falar que nem todas gostam de sol. Aí surgiu uma ideia, né? Quem sabe a gente montar uma live específica só para cactácea. Porque porque eu tenho informações aqui de cacto que eu fui buscar para você lá no Piauí, você lembra? Que tava lá no lembro. Piauí. Marcel, olha essa cactácea aqui. Eu acho interessante a gente colocar sobre isso também, né? Matheus, fala rápido aí suas redes sociais aí, onde você tá ganhando milhões e milhões de dinheiro igual eu. E que a gente... Ainda chego lá. Esse é um dos projetos, né? Mas ainda a gente chega lá. Onde a gente divulga essa nossa biologia. Matheus Biofoto, né? Que é o meu Instagram, lá vocês podem mandar, se tiver alguma dúvida de algum animal, alguma coisa relacionada à biologia, especificamente em aves, a gente está lá à disposição, né? Já montei o canal que é Natureza Alada, que vai falar sobre aves, e no TikTok eu vou estar lá como Bird Nerd. Mas eu devo mudar lá para aves aladas, para uma coisa padrãozinha organizada. Mas, basicamente, o que está funcionando mesmo, vocês vão encontrar no Instagram, que é Matheus Biofoto. Galera, vou falar o meu rapidinho aí, ter o meu YouTube aí, vocês... Não vou falar qual que é, porque tá aí já, né? Instagram, Marcial, até... Nossa, hoje eu tô ruim, viu? Barreto _ Marcial. Tá, ali eu posto coisas de diferente biologia, envolvendo mais planta e animais, e de vez em quando uma coisa de microscopia. E de livro, se quiser saber livro, esse quando eu fizer, eu vou fazer um review dele e postar lá. TikTok, tá bio.barreto por enquanto. Tá, então vocês querem saber de livro, quero ler um livro, mas não sei o que ler, quero começar a ler, mas não sei o que. Vai lá que já tem alguns livros postados lá que eu já li. Então siga o Matheus aí, siga eu e ajude nós, né? Que esse programa não é só eu que faço, e não é o Matheus, é vocês também. Então quanto mais pessoas ali poder se espalharem para conhecer as ciências, né? Não é só voltado para biologia, a gente gosta de fazer as ciências no geral, né? E passar a informação aí que é muitas vezes despercebida. Lembrando, para fechar agora de vez, essa última live do mês que vem vai ter a COP30, vamos fazer 4 lives dela, vai ter 5 sexta-feira, a gente vai fazer 4, né? Cada um abordando um tema, lembrando que as COPs vai ser dia 10 e dia 24, então vamos estar abordando aí o máximo de informação que a gente puder dar para vocês sobre o que é a COP, o que está acontecendo, o que vai mudar no Brasil, o que afeta a economia do Brasil, enfim. Vai ser um trabalho muito legal. Matheus, obrigado aí pela sexta-feira. Obrigado a todas boa noite. Obrigado aí a todas as pessoas que estão assistindo agora, que acompanham nós aí nessa sexta-feira com 1h30. E os que vão assistir também, agradeço aí de coração. Bom final de semana para todos e fiquem com Deus. Boa noite.